O conhecimento da história da língua e de seus processos de mudança configuram-se inalienáveis para a visibilidade da diversidade, sobretudo para o reconhecimento de margens e para o efetivo ensino democrático da língua portuguesa no Brasil, já que nos encontramos em um triste cenário de polarização sociolinguística que é extremamente danoso ao sucesso da escola no que concerne à difusão e à apropriação do padrão escrito pelos alunos. Compreender, pois, a diversidade linguística, compreender as diferentes normas que são utilizadas pelas pessoas que vivem neste país, é extremamente importante e salutar para que o ensino tenha efetivamente uma força modificadora. Se formos observar a língua como um todo, veremos que ela depende de diferentes níveis que podem ser analisados na perspectiva científica. Um desses níveis é o léxico, que pode se evidenciar com maior transparência, em que se vê com maior transparência a força da norma linguística e o processo de variação e o de mudança. Durante o período arcaico do português, que como sabem se situa entre os séculos XIII e XVI, um momento em que ainda não havia uma proposta ortográfica, como sabe, a ortografia é tardia. Para se ter ideia, na modernidade a ortografia data de 1910. Mas houve outras propostas, obviamente, anteriormente a isso, já no século XVI, que não vingaram efetivamente. Logo, o ato de escrita daquele período, ou seja, do período arcaico, condicionava normalmente a habilidade que detivesse o escriba de conjugar os grafemas que estavam ali disponíveis, ou seja, as letras que eram utilizadas, normalmente era a letra gótica durante um largo período da Idade Média, aos sons da língua, que efetivamente esse escriba devesse representar nos códices ou manuscritos. Um fenômeno bastante marcante no léxico, na formação ou no uso do léxico na língua, são os processos metaplásmicos. Eles podem ser processos de adição ou de subtração de elementos composicionais do léxico. Se falarmos da adição, temos normalmente a prótese, ou seja, quando o falante começa a introduzir sons que não estão previstos na etimologia da palavra. Por exemplo, há pessoas que dizem Recife, há pessoas no português do Brasil que dizem a Recife, ou seja, elas introduzem um elemento fônico diante do corpo do vocábulo. Há também elementos que são chamados de epentéticos, ou seja, o processo metaplásmico é a epêntese, em que os indivíduos colocam sons no meio desse vocábulo. E interessante é que muita gente não percebe que faz isso. Por exemplo, quando o brasileiro chama advogado, ele coloca efetivamente aí um I entre o D e o V. Ele diz advogado. A palavra ritmo, por exemplo, muita gente escreve ritmo como se fosse uma proparoxítona, colocando R-I-T-I-M-O, embora ela seja grafada ritmo. Então, a depender do nível socioeconômico, sociosocial do falante, o metaplasmo pode ser melhor visibilizado ou menos percebido pela sociedade como um todo. Outro processo de adição é o que nós chamamos de paragoge, quando nós colocamos ao final do vocábulo um elemento fônico que não pertence à sua etimologia. Conheço pessoas que dizem Deusou ao invés de Deus. Como você reage quando uma pessoa diz que o passarinho avoou? Normalmente você vai querer identificar essa pessoa com uma pessoa menos letrada, com menos conhecimento da vida, provavelmente, com menos capacidades. Ora, isso é uma estupidez e um grave problema de avaliação. Se a pessoa coloca um A diante deste verbo, é porque a língua tem historicamente permitido isso. A pessoa que criticar
essa pessoa que chama voar de avoar, ela não se autocritica quando fala a palavra ameaça. Ameaça está dicionarizado, mas ameaça é uma prótese, ou seja, assim como avoar, ameaça recebeu um elemento fônico diante do corpo do vocábulo que não é de natureza etimológica, já que a palavra ameaça vem do latim minatia, sem esse A. Ora, se você critica quem fala a voar, quem fala a Recife, deveria pensar duas vezes. Um outro processo metaplásmico, mais não de adição, no caso de inversão de elementos, é o que nós chamamos de rotacismo. Esse é extremamente caracterizador de algumas normas linguísticas no Brasil e extremamente estigmatizante. A pessoa que diz problema, a pessoa que diz palavra, a pessoa que diz broco, é muito mal vista na sociedade porque julgam os letrados que ela estaria dizendo atrocidades linguísticas utilizando de forma equivocada a língua portuguesa. Ora, não é o padrão da língua portuguesa, obviamente, hoje poderia ser, como já o foi no passado, né? Mas é um processo histórico presente no português desde o período arcaico. Ótimo exemplo é a palavra prazer. Todos dizem prazer com muito prazer e não acham que haja qualquer problema aí na formação desse elemento vocabular. Engano. A palavra prazer advém do latim e o latim placere, ou seja, nós deveríamos dizer, se fôssemos assim tão ciosos dos elementos linguísticos, como alguns advogam ser, deveríamos dizer prazer e não prazer. Ou seja, esse rotacismo que existe em prazer é o mesmo rotacismo que existe em broco, que existe em praca. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, um cartaz referente a esse uso de praca no português. Então, a intenção de hoje foi a de começar uma certa discussão a respeito do preconceito linguístico, tendo por base a própria história da língua, mostrando como alguns elementos que são hoje criticados por algumas pessoas, alguns grupos sociais, têm um respaldo histórico. Até o próximo vídeo. Já se encontra disponível minha nova novela, intitulada Memórias da Ausente, monólogo da morte em vida em sociedade, disponível na Wiclap.